partir do versículo 13, melhor dizendo. Alguns traziam crianças e Jesus passasse a tocá-las, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Digo-vos a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços e impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha juventude. E Jesus então olhou para ele e o amou e lhe disse: falta apenas uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: quão difícil é aos ricos entrarem no reino de Deus. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, este santuário vai se encher da sua presença e da sua glória. A sua igreja está reunida, Senhor, em torno do nome mais poderoso do universo. Não há nome maior do que o seu. Então o seu nome, Senhor, pode fazer materializar as coisas que necessitamos e buscamos. Na medida em que eu estiver repartindo com seus filhos o que está no meu coração, que o céu desça neste lugar, ou que este lugar suba até o céu, mas que quando este culto terminar, todos nós possamos sair dizendo: Deus falou profundamente conosco. Move as águas, abre, Senhor, o nosso coração para recebermos a palavra e me inspira. É o que eu te peço agora e sempre, em nome de Jesus, teu Filho. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Queridos, eu prometo que não vou demorar. Eu vim aqui apenas para uma missão, e essa missão há de ser cumprida. Como eu estava dizendo, eu li um texto nessa noite, que é um texto muito conhecido, muito simples, mas é um texto que pode nos trazer um ensinamento profundo. Jesus, quando passou por esta terra, Ele tentou se apresentar de maneira simples para os simples. E mesmo sendo Ele um potentado encarnado, mesmo tendo sobre Ele tanta autoridade, Ele tentou agir como agem os seres humanos normais. Embora os seus discípulos tentassem olhar para Ele e ver nele uma espécie de superstar, de popstar, e o texto que eu li mostra isso. Jesus está passando no centro de uma cidade, possivelmente em uma praça, e de repente as pessoas que ali estão notam a presença dele. Quando notam a presença dele, as mulheres que lá estão tomam nas mãos suas crianças, seus filhos, suas filhas. Possivelmente algumas babás lá estavam, pegam suas crianças e veem uma fazer, todos vão atrás. E todas querem tocar a Jesus, e querem deixar que suas crianças o toquem também. E os discípulos tratam Jesus como um potentado gigantesco. Eles cercam o mestre e começam a impedir as crianças de se aproximar. Se impede as crianças, impede também as mães. E isso causou um constrangimento. Muitas pessoas estão entristecidas naquela praça. Mas quando Jesus percebe a movimentação que está acontecendo, Ele para de andar, olha para os discípulos e diz para eles: o que vocês estão fazendo? E eles dizem: Senhor, essas pessoas querem te tocar, nós estamos te protegendo, nós estamos guardando o Senhor. E então Jesus dá um ensinamento, talvez um dos mais profundos da Bíblia. Ele diz assim:
Vou ensinar uma coisa para vocês, e aprendam e não se esqueçam: deixai vir a mim os pequeninos, as criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Que ensinamento profundo e tocante esse. Na sequência, nós vemos um rapaz que estava assistindo a cena, porque quem já leu esse texto nos outros evangelhos, vê que as duas cenas estão uma após a outra. Os dois episódios se deram no mesmo ambiente, como eu disse, em uma praça. Jesus está vindo com a sua caravana. O que chama a atenção são as pessoas cantando hosanas, hosanas, hosanas. Quando ele passa por eles no centro da cidade, as pessoas olham para ele, querem tocar e o tumulto acontece. Quando Jesus dá esse ensinamento para os discípulos, tem alguém observando esta cena naquela praça. E esse alguém será o protagonista da minha mensagem nesta noite. A Bíblia não diz o nome dele. A Bíblia não diz o sobrenome dele, de que família ele pertencia. A Bíblia só diz que ele era um rapaz rico. E esse rapaz rico estava sentado naquela praça. Possivelmente após uma noitada com seus amigos, antes de ir para casa, resolveu sentar ali naquele lugar para observar os transeuntes, imaginar a vida. Porque um homem que tem muito, às vezes pensa que tem tudo, e o tudo parece que não lhe completa nunca. Poderia aqui embasar esse meu pensamento quando morre no nosso mundo uma pessoa importante, quando morre um ator de Hollywood, quando morre uma atriz da Rede Globo. Todos os amigos vão para as mídias sociais e postam: o que será que aconteceu? Quando há uma morte natural, as pessoas até se conformam. Mas e quando eles tiram a vida? Quando se matam? As pessoas postam: eles tinham de tudo. Tinham riqueza, tinham beleza, tinham amantes, tinham isso, tinham aquilo. E por que é que tiram a sua vida? Me lembrei aqui do penúltimo filme do Batman que eu assisti, o Coringa. Nunca na história havia um ator que interpretasse com tanta força o personagem do Coringa. E o menino que interpreta o personagem do Coringa tem 22 anos de idade. E já estava no seu 8º filme de sucesso. E se matou. Os amigos postaram nas mídias sociais: tinha uma carreira brilhante, tinha uma trajetória única, era um gênio, era bonito, era americano, era rico, era tudo. E se matou. As pessoas que pensam que tem tudo, não tem tudo. Poderia usar aqui o jargão do evangélico, né? Dizer que só Deus completa a vida do homem, mas isso seria muito clichê. Então eu vou deixar que um homem que nunca foi cristão, mas que no fim da vida acabou se curvando diante de Deus, era um pensador, um romancista russo chamado Dostoiévski. Dostoiévski, quando viveu no seu tempo, viu que todos os seus amigos eram intelectuais. Os intelectuais da Europa do seu tempo, todos se mataram com menos de 40 anos. E ele começou, pastor Reuel, a tentar entender como é que um homem com menos de 40 anos de idade, intelectual, que mora nos países mais ricos, se matavam. E depois de sondar a vida de 8 dos seus amigos, ele pegou a sua pena e escreveu: descobri que os meus amigos não eram ricos, nem eram sábios. Faltava a eles algo que eles não queriam encontrar, porque nunca procuraram no lugar certo. Disse Dostoiévski: todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Olha que forte isso. Todo ser humano tem dentro dele um vazio, uma lacuna, que só Deus preenche. Essa é a diferença entre o ímpio e o que serve a Deus. O ímpio, quando falta a ele essa pessoa para completar esse vazio dentro dele, ele vai para a cachaça. Quando não vai para a cachaça, vai para a droga. Quando não vai para a droga ou para a cachaça, ele sai arrumando confusão. Ele vai para uma academia, desestressa dando socos em sacos de areia. E mesmo assim as coisas não se acumulam de forma a curá-lo. O crente não faz nada disso. O crente não bebe, não se droga, não bate em ninguém. Ele só ouve um conselho da Bíblia. Ele entra no seu quarto, fecha a porta atrás dele, dobra o seu joelho num canto e começa a falar com um ser invisível, mas real. Vou repetir: é invisível, não dá para ver, mas dá para sentir a presença dele no ambiente onde nós estamos. Aleluia. Esse moço rico, pastor Val, está sentado naquela praça. Sabe Deus por qual motivo? Poderia ele estar nas suas fazendas, poderia ele estar nas suas embarcações, eu não sei qual era a riqueza dele. Poderia ele estar nas suas empresas de pedras, porque era assim que os homens do mundo antigo viviam. Ou era pedra, ou era madeira, ou era pesca.
Poderia estar ele nas fazendas com seus bois, mas não. Ele está no centro de uma praça, sentado sem nenhum amigo. Ele é rico, mas os amigos não puderam estar com ele nesse momento. E de repente ele assiste uma cena inusitada, que me emociona. Ele vê um doutor da lei. Aleluia. Ele não vê Jesus, porque ninguém conhece Jesus. Mas ele vê um doutor da lei. O doutor da lei todos conhecem, porque ele se identifica com uma roupa branca, uma estola sacerdotal branca. Foi isso que chamou a atenção das pessoas quando Jesus passou. Quando viram aquela roupa branca, elas nem sabiam que Jesus era aquele que curava ou que não curava. Todas as pessoas, quando viam um sacerdote andar pela rua, alguns se inclinavam e os miseráveis corriam pedindo perdão. Quando as pessoas veem aquele homem de branco andar naquela praça, pastor Henrique, as mães que estão ali, veem suas crianças e dizem assim, é uma oportunidade única. Quando a gente vai na sinagoga não dá para falar com ele, mas aqui ele andando na rua, ele pode tocar nossas crianças. E quando os discípulos tentam proteger Jesus, porque era isso que todos os discípulos de todos os sacerdotes faziam, não deixavam as pessoas comuns tocarem nos sacerdotes. Pergunte por quê? Porque o sacerdote era santo. Era tão santo que quando acompanhava um cortejo fúnebre, o sacerdote ia no mesmo cortejo a 10 passos a distante do caixão. Foi assim que Jesus parou aquele cortejo fúnebre. Quando olharam para o sacerdote estava tão longe que não deu tempo de impedir Jesus chegar lá no filho da viúva de Naim. Quando viu, Jesus tocou o caixão, não podia tocar em nada morto. E o sacerdote Jesus quebra todas as regras. Quando viram aquele sacerdote, as mulheres tentaram tocar, os discípulos acharam, não, Jesus é sacerdote, Jesus é doutor da lei, ele está com roupa branca. Pior, ele está com roupa, que cor? Bege, amarelo, azul. Qual era a cor? Não ouvi. Branca. E as crianças estão na praça, brincando. Criança brincando é criança sujinha. Criança sujinha fica daquele jeito que só Jesus aguenta. Criança sujinha está com o nariz escorrendo. Criança sujinha já agarrou a outra pelo cabelo, já rolaram no chão, já brigaram. E a mãe que tem inteligência não se envolve, porque daqui a pouco as crianças estão juntas de novo. Esquece a briga. Essas crianças estão sujas. Os discípulos, quando vêm as crianças querendo tocar Jesus, eles pulam na frente e dizem, não pode tocar nele, vocês vão sujar a roupa dele. E olha como Jesus é lindo. Ele diz assim para eles, deixa essas crianças chegar perto de mim. As criancinhas chegaram, mas chegaram com medo, porque os discípulos já tinham impedido elas. Então elas chegaram e ficaram pertinho dele. Mas não era isso que elas queriam. Elas queriam tocar Jesus, mas os discípulos impediram. Quando Jesus deixou elas vir, elas ficaram perto dele, mas elas não tocaram nele. Aí a minha Bíblia diz que Jesus dá um passo à frente. A Bíblia diz, e Jesus, pegando as crianças no colo. Não, veja a cena. Crianças sujas, crianças com o nariz escorrendo. E Jesus agora pega elas e põe nos braços. Jesus esfrega as crianças sujas na sua roupa branca. É a maneira dele mandar um recado para todos nós. Deixe vir a mim os sujos. Deixe vir a mim os caídos. Deixe vir a mim aqueles que não podem nada. Deixe vir a mim aqueles que ninguém quer. Venha, 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 venha e me toque. Porque a sua sujeira não pode me macular, mas a minha santidade pode te purificar. Olha que recado lindo Jesus está dando para nós. E ele pega os sujos no braço. Não foi isso que ele fez com a gente? Não foi isso que ele fez conosco? Hoje à tarde, estava lendo um texto da Bíblia, eu me escandalizei, porque eu já tinha lido mais de 30 vezes, mas nunca tinha percebido. Alguém já leu Levítico capítulo 27? Um dia leia na sua casa. Você vai ver Moisés dando uma lei para o povo. E a lei é essa: se alguém quiser fazer um voto por uma pessoa, veja como o voto é feito. Aí você vai ler, existem os valores para que alguém quisesse consagrar alguém a Deus. O homem tinha um peso, a mulher tinha outro peso, a criança tinha um valor menor, o adulto outro valor, o mais velho, o valor vai decaindo. E eu comecei a ler o capítulo 27 e falei, meu Deus, o que é isso? E o Senhor me disse, foi disso que eu livrei vocês. Porque as pessoas eram resgatadas no Velho Testamento. Não bastava o sangue de um animal, alguém tinha que dar um dinheiro para ela ser salva.
pessoa que tinha dinheiro ainda conseguia salvar a vida do outro dele. E quem não tinha? Aí vem a pergunta: e aquele que não tem dinheiro, pegue a pessoa e leve diante do sacerdote, e o sacerdote vai ver quanto ela vale. Você está entendendo isso? Imagine se alguém pegasse a minha vida e a sua e levasse diante de alguém para ver quanto que a gente valia. Muitos de nós não valíamos nada. E foi por isso que Jesus veio morrer na cruz. Ele diz: o homem não vale mais do que a mulher não vale mais do que o homem, o sujo não vale mais do que o limpo não vale mais. O meu sacrifício paga a dívida de todos vocês. Deixe vir a mim os sujos. E para você que acha que não há valor nenhum estar aqui dentro, você está perdendo tempo. Deveria estar dando gritos de glória a Deus, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se a trombeta do arrebatamento tocar, você sobe. Você pode não ter tudo que você quer, mas você tem tudo que você precisa e tem mais. Você ainda vai sair daqui debaixo de uma promessa, que este final de ano será um final de ano surpreendente. Tudo isso porque Ele morreu na cruz por você. Quando aquele moço ouviu: deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir a mim os sujos, deixai vir a mim aqueles que os santos não deixam chegar perto. Ele tentou lembrar como foi o último culto que ele esteve na igreja dele, lá na paróquia, lá na sinagoga. Como ele era rico, filho de pais ricos, o sacerdote sempre sorria para ele. O sacerdote sempre dava atenção para o pai e para a mãe dele. Mas ele é só um jovem. Ninguém dá atenção para um jovem. Ele olhou e viu que aquele Jesus não perguntou nada de Bíblia para aquelas crianças. Não perguntou nada para o pai, se a mãe tinha dado oferta, se não tinha dado oferta, se tinha feito isso, se tinha feito aquilo, se respeitava os mandamentos, se não respeitava os mandamentos. Ele simplesmente trouxe as crianças e abraçou. Aquele moço pertencia a uma religião que as pessoas se preocupavam com a roupa dele, se preocupavam com a barba dele, se preocupavam com o cinto que ele colocava na sua cintura, porque o cinto mostrava se era homem, se era mulher, se era uma mulher samaritana, se era uma mulher judia. Quando ele ia sair de casa, a mãe perguntava: tá com cinto? Tô, mãe. Ah, se ele saísse sem o cinto. Mãe, hoje eu quero sair meio balangandã, eu sou jovem, sou moderno. Põe o cinto. Mãe, eu não quero. Você não tem que querer. O que os vizinhos vão dizer de você? O que as pessoas vão falar da nossa família? Você é judeu, você é da congregação, você é da sinagoga, você é filho de uma família rica. Eu imagino esse menino tentando fazer a barba um dia no banheiro sem ninguém ver. Alguém deve ter pegado ele de surpresa. Falei: eita, o que você está fazendo? Eu vou passar a navalha na barba. É moda ficar sem barba. Você é judeu. Mas nem mais nem menos, você tem que cumprir a lei. A vida inteira dele foi isso: cumpra a lei, faça a lei, execute a lei, obedeça os mandamentos. A vida inteira trataram ele como um robô. Se preocupavam com o que ele fazia, não se preocupavam com o que ele era. E quando ele viu Jesus abraçar uma criança, ele disse: o meu sacerdote nunca fez isso comigo. Nunca me abraçaram, nunca me deram um beijo, nunca me tocaram. Por isso ele correu até Jesus. Ele caiu de joelhos aos pés de Jesus. E ele fez uma pergunta que machuca: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O desejo dele era ser salvo, pastor Val. Eu só quero isso. Como é que eu faço para ir para o céu? Jesus mandou ele ficar em pé e disse: vem cá, você conhece os mandamentos? Por um momento ele respira fundo. Ufa, eu achei que era outra coisa, então estou no caminho certo. Conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Conheço todos eles. E mais, eu os guardo desde a minha mocidade, desde criança. Esse moço estava mentindo? Sim ou não? Ninguém mentia para Jesus, né? Cadê seu marido, mulher? Não tem. Falou de bonito, que você teve 5, que tem agora não é seu. Ninguém mentia para Jesus. Jesus encontrou um homem santo. Estou errado, Dere. Jesus encontrou um homem puro,
Um homem que obedece todos os mandamentos. Se um homem obedece todos os mandamentos, ora, o prêmio não é o céu? Não é isso que a nossa igreja prega, que nós aprendemos desde criança? Meu Deus do céu, me lembro o dia que eu aceitei Jesus, 1987, fevereiro de 87. Roberto, põe uma música de terror. Foi power. Então, uma brincadeira. Cheguei numa quinta-feira, a igreja cabia umas 200 pessoas, mas só estava na igreja Pedro, Tiago e João. E chegou eu junto. O pastor fez o apelo, eu entreguei minha vida para Jesus aos prantos, mas para arrastar para a igreja, olha, vieram no meu ouvido e pregaram o evangelho. O evangelho mais doce do mundo. Venha como está. Eu disse, mas eu faço isso. Não importa, Jesus te ama. Mas eu faço aquilo, venha. Mas isso e aquilo, Jesus te chama, venha como está. Mas Jesus, não importa, Ele te ama, Ele morreu na cruz por você. Me mostraram um Deus tão bondoso e tão lindo que eu falei, eu quero Ele para mim. Tudo funcionou até que o culto terminou. Quando terminou o culto, juntou 3 jovens perto de mim e falou, vem cá, agora você é crente. Eu falei, e agora você não pode fazer algumas coisas. Eu disse, o quê? Você não pode colocar short. Você não pode jogar bola. Você não pode assistir televisão. Aquelas doutrinas, eu venho lá do meio da Vila Tatu, hein? Mas rezaram uma cartilha tão grande que eu fui ficando com medo. Eu falei, e se eu fizer qualquer coisa dessa? Levantaram as mãos e fizeram assim, agora você conhece a verdade. Eu falei, e significa o que conhecer a verdade? Deus te pega com a mão pesada. Eu falei, que demônio é esse? Eu falei, que Deus é esse que para me buscar lá fora diz que morreu na cruz por mim, porque eu sou sujo, e que quando venho para a casa dele, ele me ameaça de me matar se eu não seguir os mandamentos dele? Tem alguma coisa errada. Ninguém pode ser salvo pelo seu próprio esforço. Não há nada que você possa fazer para ser salvo, a não ser aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Se houver qualquer outro método de salvação, não é salvação genuína. O apóstolo Paulo ensinou isso. A salvação não é por obras, para que ninguém dela se glorie. Portanto, se a salvação não é por obras, ela é pela fé. E se ela é pela fé, não me importa o que as pessoas dizem. O que me importa é que o meu coração sente com o coração dele. Não entendeu? Vou repetir. Se você ficar pensando no que as pessoas falam e te julgam, se você passar a dar ouvido àquilo que as pessoas pensam de você, você nunca irá a lugar nenhum. Porque quem fala de você não paga as suas contas, não morreu na cruz do Calvário por você. A salvação não é algo que vem da terra, ela vem do céu. E se ela vem do céu, só pode tirar aquele que te deu. E aquele que te deu está aqui hoje dizendo, você é meu e ninguém te toma. Você crê nisso? Então levante a mão direita para o céu com carinho. Coloque no ombro de quem está do seu lado. Vamos ver se você ainda me obedece. Olha, ainda tem gente que obedece. Agarra a pessoa, chacoalha ela até ela ficar irritada. Não, tira ela do lugar, chacoalha de verdade. Diga, Deus te trouxe aqui só para isso, para sacudir a sua salvação, para tirar a poeira, para tirar a teia de aranha, para te dizer que o pior crente aqui dentro é mais forte do que qualquer ímpio lá fora. Ir para o céu não é fácil, mas nós dificultamos muito o caminho das pessoas. Ou eu estou errado? Ir para o céu não é difícil, mas nós dificultamos tudo. Eu sou pastor de igreja. Esses dias eu estava ministrando uma Santa Ceia e Deus me deu um ensinamento que eu falei, meu Deus do céu, não sei, tomara que eu mandei tirar da internet o culto na hora. Falei, senão eu vou ser crucificado. Quando eu peguei o pão e o vinho para orar, Délia, eu comecei a chorar. Porque ali estava o símbolo do corpo e o símbolo do sangue. Só que como bom assembleiano, eu fui ensinado que aquele que bebe e come indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Então a gente proíbe pessoas de participarem da ceia com essa palavra, porque nós não explicamos. A pessoa pensa que porque ela escorregou, porque ela caiu, porque ela foi jogada, ela está proibida de tocar no corpo e no sangue. Mas não é isso que a Bíblia diz. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, vírgula,
não discernindo o corpo do Senhor. O segredo está em discernir o corpo. O que é isso? É você saber o que significa aquilo que você está fazendo. Ora, o que é que perdoa pecados? Não ouvi? O sangue de Jesus ou é a venda de indulgências? Dá para comprar perdão ou não? Não, então o sangue de Jesus perdoa o homem ainda? E um dos símbolos da ceia é o sangue. Mas a gente proíbe pecadores de tomarem. Tem alguma coisa errada. A palavra misericórdia, ela deveria ser mais pregada nos nossos cultos. A palavra misericórdia vem de duas palavras em latim: miseris e córdia. Miseris, sujo, podre, imundo, porco, fedido, destruído, caído. E córdia, coração. O que é misericórdia? É pegar o sujo, o caído, o destruído e colocar no coração. Sabe como a gente faz isso? Por gentileza, pastor Isaías, vem cá. Olha como você faz isso. Você coloca uma pessoa no seu coração toda vez que você a abraça. Sempre abraçamos da esquerda. Coração toca coração. Você põe a pessoa no seu coração. Você abraça ela. É isso que é misericórdia. É você olhar para as pessoas caídas e dizer assim: não me importa, eu te ponho no meu coração. Foi isso que Jesus fez aquele dia. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Aliás, eu encontrei um ato de misericórdia tão lindo na Bíblia que eu nunca tinha pregado antes. Está logo depois que o mundo foi destruído. Logo que uma família saiu de uma arca. Logo que a família sai de uma arca e um homem resolve encher a cara. Meu Deus, quantas vezes apanhou Noé, do presbítero irmão Vídeo lá da minha igreja. Quantas vezes apanhou. Os presbíteros da minha igreja, quando queriam falar de bebum, pegava Noé. Todo mundo bate no pobre do Noé. Mas ninguém nunca fez uma pergunta a Noé. Pergunte qual? Por que você bebeu, Noé? Já se colocou no lugar dele ou não? Você tinha na mão a chave da arca. Você poderia ter salvado mais pessoas. Mas você conseguiu levar para dentro da arca só a sua família. Foram os únicos que você conseguiu convencer. Quando você trancou a arca por dentro, veio um anjo e trancou ela por fora. Exatamente porque você é bondoso demais. Porque quando as pessoas viram que não tinham para onde ir, começaram a se escorar na arca. E começaram a gritar: Noé, deixa a gente entrar. Meu vizinho, se não dá para me salvar, salva o meu filho. Crianças espancando a madeira. Bebês chorando. Mulheres, parentes. Você acha que Noé não tentou abrir a arca? Ele tentou, mas o anjo tinha fechado a arca por fora. Não há misericórdia. Depois de um ano, quando tudo se acalma, Noé está andando por um mundo vazio. Não tem música. Não tem quem cante. Não tem nada. Ele olha pelo chão e vê caveiras, crânios de bebês, de meninos e meninas. Isso pesa no ombro dele. Ele é justo. E por ser justo e bondoso, isso dói na alma dele. Ele vivia num mundo onde ele condenou todo mundo. Um dia ele se trancou dentro da casa dele e disse: não tem música, eu vou cantar. Só que para cantar que jeito? Só de cara cheia. Bebeu dele, além de cantar, foi dançar sozinho. Começou a bailar, tirou a roupa, ficou peladão. Quando ele está todo grogue, vem o filho dele, o mais moço. Quando o filho vê o pai nu, o filho sai correndo para contar para o mundo inteiro. O mundo inteiro ficou sabendo que Noé estava pelado. Ou eu estou errado? O mundo inteiro, o cidadão conseguiu ser o maior fofoqueiro da história. Ele fez uma fofoca chegar no mundo inteiro. Aí quando os dois irmãos dele ouviram a história, a Bíblia diz que os dois foram até onde Noé estava. Só que não ousaram olhar para ele. A Bíblia diz que eles pegaram um pano. Se tivesse um pano aqui, tem um paninho aqui, um pano rapidinho, tem?
tivesse, eu ia encenar, porque é bonito isso. Aqui, isso, pronto, está chegando aqui. Isaías, vem você junto. Isaías hoje é o que dá sermão. Vem cá. A Bíblia diz que um pegou do lado do pano e o outro pegou do outro. Fica aqui assim, Isaías. Noé está para lá. Eles disseram, ó, o combinado é esse, a gente não vai olhar o pai, vamos andando de costa. Está escrito na Bíblia. E andando de costa, sentiram a presença do pai, não olharam a ele. Pegaram o pano e embrulharam o pai sem olhar. Eles não souberam até aquele dia se o pai estava nu ou não, porque eles não olharam o pai, cobriram a nudez do pai. E eu encontrei aqui talvez o maior ato de misericórdia do Velho Testamento. Deus procura filhos que não exponham a nudez do pai. Deus procura filhos capazes de esconder quando o pai está nu, porque pai é um só. Não tem pai cachaceiro, pai bebum, pai drogado, pai é um só. E há um mandamento bíblico: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. Leve isso para que lado quiser da vida. Ao lado ministerial, para você respeitar os seus líderes, os seus pastores, para a sua família, para respeitar o seu velho pai. Deus procura filhos que cubram a nudez do pai. Essa é a palavra misericórdia. Foi isso que Jesus fez naquele dia. E aquele menino, criado com uma religião dura, que só pediam isso, faça, faça, faça. Era a religião do fazer coisas. Ele nunca tinha sentido amor. E quando ele viu Jesus abraçar uma criança, ele disse: eu queria isso da minha religião, queria um carinho. Oh, glória. Aí Jesus perguntou para ele: conhece os mandamentos? Ele disse: conheço todos, mestre. Aí Jesus dá um sorriso e diz: então só te falta uma coisa. O que, Senhor? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Não é que Jesus quer deixar ele rico ou pobre demais. Não é que Jesus quer tomar tudo dele. O pensamento não é esse. O pensamento de Cristo é puro. Jesus está dizendo assim para ele: você tem tudo isso e não tem alegria. Do que adianta ter tudo e não ter alegria? Do que adianta ter dinheiro e não ter alegria? Ter fome e não ter alegria? Do que adianta? Deixa tudo isso para lá. Vem comigo que eu vou te dar uma alegria de verdade. Vem comigo. E aí o caráter do rapaz aflora. Porque a Bíblia diz que ele, como era dono de muitas propriedades, se entristeceu e foi embora. Ensinaram esse moço a amar a igreja dele. Ensinaram ele a amar a religião dele. Ensinaram ele a amar a Bíblia dele, os mandamentos dele. Mas nunca ensinaram ele a amar o Deus da religião dele. Não ensinaram ele a amar Deus acima de todas as coisas. Que Deus essa noite nos cubra com o sangue dele. Que quando voltarmos para a nossa casa, ou para o nosso trabalho, ou para onde você for, você saia daqui meditando nisso. O que te prende a esse ambiente? O que te faz vir à igreja? Os mandamentos? A música? A palavra? Ou o amor que você tem ao Deus dessa igreja? Porque nós sabemos que cultos são como copas do mundo, e pregadores e cantores são como artilheiros. Pode ser o melhor do mundo, tem dia que não marca gol de jeito nenhum. Tem dia que a zaga está pesada. Tem dia que o inferno trava tudo aqui em cima. Mas pergunte se a gente está aí para o demônio. Com glória ou sem glória, ele vive. Com a vitória ou sem a vitória, ele é lindo. Lindo, lindo, lindo eis. E é isso que deve nos prender aqui. O que nos traz aqui não deve ser aquilo que ele tem para nos dar, mas aquilo que ele já nos deu. Ele já nos deu a salvação. Então nesta noite, agarre o diabo pelo chifre, esfregue o focinho dele no chão e diga para ele: o meu Redentor vive. E é por isso que eu estou neste lugar. Pegue esta palavra, põe na sua alma e saiba que ele te ama, não pelo que você faz, ele te ama pelo que você é. Aproveitando o gancho, deixa eu te dar um ensinamento sobre o amor de Deus. O amor de Deus é imensurável. Isso a gente já sabe. Mas tentar explicar o amor de Deus é muito complicado.
Então eu vou tentar explicar ele de trás para frente. Não existe nada que você possa fazer para Deus te amar mais do que Ele já te ama. E também não existe nada que você possa fazer para Deus te amar menos do que Ele te ama. O amor de Deus não oscila. É Pai. Pai ama numa linha assim, ó, reta. Ele conhece você. E mesmo sabendo os seus defeitos, os seus fracassos, Ele te trouxe aqui hoje. Não para te espancar, para puxar a sua orelha, não. Ele te trouxe aqui só para te dizer: eu sou seu pai. Eu tenho 3 filhas. De vez em quando elas fazem cada uma. Tem dia que eu perco a paciência, eu saio gritando com todo mundo. Mas tem dia que eu vejo, eu vou querer gritar, eu faço assim, ó. Conto até 10 e passo. Ignoro. Se eu, como homem, faço isso, você acha que Deus não faz? Por que você acha que você está vivo? Por muito menos a religião antiga tinha te matado. Mas Ele é Pai. E Ele tem orgulho de você. Ele tem orgulho de você. Ele chora quando você chora, quando Ele vê que você não consegue fazer as coisas que você queria. Ele torce por você para que você cresça. Ele fica angustiado quando Ele vê você chorar pelos cantos. Porque às vezes agimos como se fôssemos indigentes na terra. E nós não somos indigentes. Você não é como eu, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, eu tenho Pai. E o Pai supre todas as carências. Mas como ser humano, eu só tenho no meu RG o nome da minha mãe. O nome do meu pai é um tracinho. Uma vez perguntaram: qual é o nome do seu pai? Eu disse: Tracinho. Filho de mãe solteira. Isso às vezes dava uma angústia. Mas espiritualmente não. Você tem pai. Você tem endereço. E o seu pai te trouxe hoje aqui só para te dizer: vem me dar um abraço. Não importa a sua sujeira, não importa o que você fez, eu te amo. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar a crescer, a caminhar. Porque a vida é assim. Não há nada que você possa fazer para surpreender Deus. Deus é um ser que olha para você, põe a mão na cabeça, às vezes diz assim: ai meu eu. Pegou aí ou não? Porque quando a gente se surpreende, ele diz assim: ai meu Deus. Mas não tem outro Deus além dele. Se Deus se surpreendesse, seria mais ou menos assim: ai meu eu. Que só Ele é Deus, nada. Mas o amor dele te constrange. O amor dele te diz que nessa noite, quando você sair por aquela escadaria e andar pelas ruas, você não vai andar, você vai voar. Porque todos os seus fardos vão ficar aqui hoje. Toda sujeira vai ficar aqui hoje. Toda tristeza e angústia vai ficar aqui hoje. Eu ouço barulhos de unhas sendo quebradas. Unhas não, garras. Garras de acusação que estavam sobre a sua cabeça. O demônio só consegue oprimir um homem ou uma mulher assim, acusando ele. Então nessa noite nós vamos fazer o inverso. Ao invés de sermos atormentados pelo diabo, nós vamos atormentar o diabo. Nós vamos mostrar para ele que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você crê nessas coisas? E eu encerro dizendo que você deveria fazer nessa noite mais ou menos o que fez aquele rapaz: se jogar aos pés dele. Mas não faça o que o rapaz fez pelo fim. Não troque a eternidade por nada que é material. A beleza passa, a riqueza passa, a saúde passa, tudo na vida passa. A vida às vezes parece uma brincadeira de mau gosto, mas para nós não, porque a nossa religião diz que ela começa aqui e reflete para a eternidade. Pessoas não têm fé nem esperança, nós temos, porque nós cremos que é uma cidade santa nos esperando. E se a trombeta do arrebatamento tocar hoje à noite, e daqui de Everett só 2 subir, um sou eu, quem é o outro vem atrás. Então reage, pelo amor de Deus. O seu Deus te ama e Ele me mandou te dar essa palavra para encerrar. Ele vai cumprir as promessas que Ele fez. Fica tranquilo. Vai acontecer na hora certa, no momento certo.
Só não deixa o diabo te roubar. Só não deixa o diabo tirar a sua paz, tirar a sua alegria. Muitas vezes sabemos que o pregador não é só um pregador, ele é um exemplo. Então, pegue a minha vida como exemplo em muitas áreas. Quantas vezes você ouviu as pessoas anunciarem que eu estava morto? Que havia acabado tudo? Olha eu aqui. Só 3 deram glória a Deus. Você deve estar olhando para um defunto, então vou falar de novo. Olha eu aqui. Semana passada eu estava numa reunião na ONU, Deri. Aí eu saí de uma reunião na ONU, fui representar o Brasil em 2 reuniões. Quando eu saí, eu estava hospedado em Manhattan, estava andando pelas ruas. De repente eu senti a presença de Deus, mas daquela forma como antigamente. Sabe quando a gente era novo crente? Que Deus surpreendia a gente? Eu senti Ele. E eu ouvi a voz dele dizendo assim: sou fiel ou não sou? Eu falei: mas fiel no quê, senhor? O senhor é fiel demais. Ele falou: não, você esqueceu. Eu falei: esqueci do quê? E o Senhor Jesus me chamou de cortador de cana. E eu comecei a chorar na rua. Ele nunca tinha falado isso comigo. O Senhor falou assim: ô cortador de cana, olha onde eu te coloco. Eu pego o cortador de cana e ponho na ONU. Olha o que Deus pode fazer. Recebe esta palavra. Não deixe os acidentes do caminho, do percurso, tirar você da sua esperança.